Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? São 17 horas, está todo mundo ouvindo bem? Por favor, dê um joinha no chat, só para a gente saber se está tudo ok com a parte técnica. Estão ouvindo? Tarde, Bruno, Poli. A gente vai só esperar uns minutinhos. Tudo bom, Arthur? Só o pessoal está entrando, então esperar uns minutinhos só para a gente começar. Tá bom? Helena, Diogo, Ciro, tudo bom com vocês? Vamos esperar só um pouquinho, tá, gente? A gente começa em 2 minutos. A gente vai falar disso, Diogo. Obrigado, Marlon. Parabéns para todos nós, né? É um prazer estar aqui com vocês, gente. E espero que essa live a gente vai fazer agora, ela vai ficar gravada e depois, para quem não puder assistir, agora a gente vai disponibilizar o link e vamos deixar no YouTube da IA, tá bom, gente? Acho que... Bom. Bora, né? Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês, a primeira live da IA. Como a gente está falando aqui com todo o pessoal que trabalha na IA e também fora da IA, eu vou dar um panorama para vocês rápido do que é esse nosso momento. Bom, a IA é uma editora que trabalha com produção de materiais didáticos para outras editoras, né, o mercado B2B, e a gente faz internamente um evento de inovação que a gente chama IA Convida, onde a gente convida profissionais da área, vários trabalhando aqui na IA, para conversar sobre alguns assuntos que são importantes para quem trabalha no mercado editorial. E a gente já conversou sobre inteligência artificial, conversamos sobre educação antirracista, uma conversa sobre saúde emocional, e a gente está agora conversando com a professora Vitória Rodrigues, que é uma mestra nossa, não só nossa, eu tive o prazer de passear com a Vitória na BET, semana passada, e a Vitória, a gente vai passeando pelos estandes e todo mundo conhece a Vitória. São 40 anos de experiência na Vitória. Da sala de aula como professora de História, e depois passando por várias editoras, trabalhando forte no mercado editorial, uma pessoa que carrega uma experiência que a gente pode aproveitar muito nesse momento. Então, quando a gente convidou a Vitória para vir conversar com todo mundo e perguntamos qual seria o título dessa conversa, e a Vitória trouxe essa ideia da gente falar sobre uma questão ampla do mercado editorial, a gente pensou, né, junto com o Marlon, seria interessante a gente abrir essa conversa para o mercado editorial em geral, para profissionais da área, que eu acho que pode ser interessante para todo mundo. Então, vou deixar vocês com a professora Vitória Rodrigues. Gostei muito também da forma como a gente conseguiu condensar a apresentação, né, dela, professora por convicção, editora por contingências e também por vocação, né? Porque para quem está na área há tanto tempo assim,
trabalhando com tanta excelência no que faz. Então, é um prazer, Vitória. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço. Fiquem com ela, gente. Um abraço. Editora por contingências, porque, de verdade, quando eu me formei como professora de História, não me ocorreu por um segundo qualquer que eu me tornaria editora e depois desenvolvesse projetos editoriais em tantos segmentos como eu tive oportunidade. E por várias vezes eu tentei voltar à vida acadêmica, tentei voltar à condição de apenas professora, mas o mercado editorial me suga e estou eu, de novo, trabalhando com a produção de livros, que é uma cachaça que eu gosto muito, por sinal, embora não possa tomar bebida destilada, porque minha enxaqueca quase me mata, mas é uma cachaça que eu tenho ainda muito prazer de desenvolver. Fazer mais do mesmo, definitivamente, não. 40 anos já deu. Mas fazer coisas novas, inovadoras, a IEA tem me dado oportunidade para isso, tem sido um prazer. E a IEA também me dá a oportunidade de, nessa tarde, praticamente uma tarde de verão, aqui em Curitiba, está muito quente hoje, extraordinariamente quente para a época do ano que é, mas eu venho para trazer uma provocação, né? De fato, chamar meus companheiros de trabalho, gente que está há bem menos tempo do que eu, ou há tanto tempo quanto eu, mas trabalhando num novo design de trabalho editorial profissional que nós enfrentamos hoje, trazer algumas questões que me parecem muito, muito relevantes e que merecem a nossa atenção. Começo citando o velho Marx, porque eu sou da velha guarda, eu ainda nos meus primórdios de vida acadêmica, li Marx nos originais, não é? Ainda que mal traduzido como esse caso, mas acho que vale a pena a gente começar com essa reflexão dele, que é muito contemporânea, ainda que escrita lá no século XIX. Durante todo o dia são trabalhadores, porém não têm clareza do que fazem ao se depararem com as mercadorias produzidas. Os produtos não lhes aparecem como objetos feitos por eles, mas sim na forma de mercadoria, pois no mercado elas ganham vida própria e eles, os trabalhadores, se tornam objetos que seguem as regras do mercado. É sobre isso que eu queria conversar hoje um pouquinho com vocês, nessa hora que temos pela frente, de discutir o que tem acontecido com o mercado editorial, particularmente essa questão da alienação profissional, no sentido do velho Marx, né? Daquilo em que nós não nos reconhecemos como produtores de livros, especificamente de livros didáticos. Eu penso que todo mundo já assistiu, se não completamente, mas algum trecho desse clássico do cinema do Chaplin, de Tempos Modernos, que é uma crítica muito contundente a esse trabalho alienado, né? Esse trabalho repetitivo e que fazia muito sentido até pouco tempo atrás, pelo menos até a segunda metade do século XX, era essa a realidade da produção, né? O trabalho repetitivo, e que a escola, exatamente porque precisava de gente adestrada, tratava de domesticar corpos e mentes para essa realidade. Eu gostaria de fazer um pouco um paralelo entre essa imagem do trabalho meramente repetitivo e o que está acontecendo com o mercado editorial, especialmente esse nosso segmento de livros didáticos hoje. Por quê? Ao longo dessa minha trajetória profissional, eu pude assistir de dentro, né, profundas mudanças que aconteceram. Os meus primeiríssimos anos de trabalho foram no tempo do Pestap, ou seja, quando os revisores, já depois de compostas as páginas, faziam exatamente o que a gente está vendo nessa imagem, com um pequeno estilete, substituíam a palavra que eventualmente tinha algum erro de digitação, alguma questão que precisava ser corrigida, era feita no que a gente chamava de unha, porque literalmente era na unha que se acertava a correção, fazia-se os reparos, as emendas finais
nas páginas que iriam gerar os fotolitos. Eu sou do tempo dos fotolitos, portanto, eu sou, de fato, uma profissional jurássica desse mercado, mas penso que havia algumas coisas importantes naquele modelo editorial que merecem a nossa reflexão. Não no sentido saudosista, porque não me parece esse o sentido, mas no sentido de entender o que era o trabalho editorial profissional. Nesse sentido, eu gostaria de salientar 3 pontos que me parecem cruciais no entendimento do que acontece hoje com esse nosso segmento. Nós, profissionais, estamos perdendo a visão dos processos. São poucos os que hoje atuam e entendem desde a gênese de uma demanda de projeto até a etapa final de produção gráfica e logística, que entendem quais são todas essas etapas, como é que se processa a produção de livros em geral e, no caso específico, dos materiais didáticos. Essa perda de visão de processo é, sem dúvida, uma fragilização do nosso trabalho. E decorrente dessa perda de visão do processo, a perda da visão do todo, ou seja, via de regra, quem executa uma etapa do trabalho não consegue enxergar em que momento eu estou nesse processo. Ou seja, quando eu estou fazendo a edição de um texto que já foi escrito pelo autor, que passou por uma fase de desenvolvimento de projeto, o que cuidados eu preciso ter nessa intervenção? Será que qualquer intervenção cabe? O que o projeto definiu lá nos primórdios e que eu preciso levar em consideração? Eu agora mesmo tinha uma reunião com o time com o qual eu trabalho aqui na IEA e era muito, muito interessante a gente perceber essa questão, não é? O quanto ter a compreensão desde a gênese, quando a ideia do projeto editorial nasceu, como isso faz com que quem esteja trabalhando nessa etapa tenha a nítida informação, a nítida percepção de qual é a intervenção que cabe fazer nesse momento, porque sabe a história, sabe que tipo de intervenção, que tipo de produção se está fazendo. Portanto, essa visão de todo o projeto é crucial e, infelizmente, esse modelo no qual trabalhamos hoje ficou muito mais difícil ter essa percepção. Por quê? Hoje, literalmente, é cada um no seu quadrado, inclusive do ponto de vista físico, né, espacial, cada um trabalhando na sua casa, no máximo num pequeno estúdio, num pequeno escritório de trabalho, onde se compartilha o cotidiano com pouquíssima gente e, portanto, a possibilidade da interlocução permanente com profissionais do livro vai ficando cada vez mais difícil. E eu penso que com perdas significativas para nós, do ponto de vista do entendimento do que é o nosso trabalho. Uma questão que me parece muito, muito grave nesses últimos anos, sobretudo nós que estamos bastante vinculados à produção de materiais, de sistemas de ensino, é a perda da visão do mercado em que nós estamos, não é? Só para vocês terem uma pequena ideia do porte do que nós estamos falando, do ponto de vista financeiro, 2022, que os dados mais recentes que se tem é de 2022, porque ainda a pesquisa de 23 não foi publicada. Geralmente é na época da Bienal que esses dados são publicados. 2022, que foi considerado pelo mercado em geral um ano péssimo para nós, o mercado vendeu 314 milhões de exemplares. 314 milhões de exemplares. Não é pouca coisa. O faturamento ultrapassou 5 bilhões e meio de reais. Também não é nada desprezível do ponto de vista financeiro. E só o nosso segmento de materiais didáticos, e aí compreendendo
basicamente livros didáticos, corresponde a 57%, 57% do mercado. E por que eu saliento livros didáticos? Porque grandes players, grandes editoras que atuam no segmento apenas de sistemas de ensino, não estão filiadas à SNEL, a essas entidades que fazem essa aferição do tamanho da produção. E, portanto, se fôssemos contabilizar de verdade o que representa esse total de livros, provavelmente nós ultrapassaríamos os 60% do mercado. Eu arriscaria dizer que até mais do que 60% do mercado. Isso mostra que, apesar da pequenez de cada um de nós fazemos parte de uma enorme engrenagem, de uma máquina muito azeitada do ponto de vista de toda a cadeia produtiva, e que nós, trabalhando de maneira isolada como estamos hoje, perdemos, nós temos dificuldade de entender qual é o nosso pedacinho nesse latifúndio, não é? Porque, infelizmente, temos uma visão muito picotada, uma visão muito localizada desse mercado. Então, trazendo alguns dados dessa pesquisa Nielsen do ano passado, essa pesquisa, repito, é produzida anualmente como uma ação da Câmara Brasileira do Livro com a SNEL, que são as duas entidades de classe que lideram aí esse nosso segmento como um todo, lembrando que o segmento de livros didáticos tem ainda uma esfera de representação, que é a Abre Livros, que é a principal interlocutora aí, principalmente nos programas governamentais. Vejam, em 2022, volto a dizer, em que foi um ano muito ruim para o nosso mercado, nós tivemos uma queda da produção de livros, né? O número de novos ISBNs, portanto, de novos títulos, teve uma queda de quase 6,5%, o que não é usual, né? E de número de exemplares de mais de 13%. Isso mostra porque esse ano foi, de verdade, um ano muito ruim. As reimpressões também foram números negativos e a performance total um número muito negativo. Lembrando que 22 é o rabicho do período de pandemia, mas do ponto de vista das escolas, já foi um ano em que se operou com a volta dos alunos à escola. Portanto, seria de se esperar uma recuperação desse mercado, coisa que não aconteceu. Outros indicadores importantes e que também mostram o quão diferente foi esse ano é que as vendas de governo, que normalmente representam uma parcela maior de venda do que próprio mercado, foi menor, 126 milhões de exemplares frente a 188 milhões de livros para o mercado. Mostrando bem o quão danoso foi aí para todo esse nosso segmento os 4 anos do governo passado. Não é? Do ponto de vista de faturamento, vejam como é completamente desproporcional, embora a distância de 126 para 188 milhões não seja desprezível, mas quando a gente vê o faturamento, a gente percebe o quanto que as vendas a mercado são cruciais para a saúde financeira das editoras, não é? Por conta exatamente da diminuição das vendas dos programas governamentais. Quem trabalha com PNLD sabe do represamento, da quantidade de programas que estão sendo lentamente recuperados agora nesses últimos meses. Por favor. Esse último slide, porque não pretendo me estender muito, eu trago para a gente refletir uma questão dessa familiaridade com esses números de mercado. Eu arriscaria dizer que uma boa parcela dos que estão nessa live, nesse encontro de hoje, talvez nunca tenham visto essa pesquisa de mercado, coisa que era impensável há 20 anos atrás, ou mesmo há 10 anos atrás. Era impensável um profissional do livro que não tivesse, pelo menos, passado os olhos por esses números, não é? Tanto de exemplares quanto de faturamento. Por quê? Porque fazia parte do ofício de ser um profissional do mercado didático
conhecer esses números, saber o que significava a vendagem total e mais. As editoras faziam encontros juntando editorial e comercial, em que os números eram apresentados não só internos de cada uma das empresas, mas era possível estimar o faturamento dos concorrentes, ou seja, havia circulação da produção dos livros que a concorrência estava produzindo, lançando. Nós éramos capazes de reconhecer, muitas vezes, pela capa, quem era o editor. Então, havia uma identidade visual muito clara dos livros. A gente brincava, por exemplo, que não era preciso ter a logo dos livros da Ática ou da Moderna para saber que eram livros dessas editoras, porque elas tinham um DNA editorial tão robusto, tão forte, que isso ficava impresso já na sua capa, criando uma ligação entre os usuários e essas marcas desses livros, que eram um patrimônio que essas empresas tinham. Não é? Não por outro motivo, os autores também eram figuras muito mais conhecidas do que são hoje. Ainda no segmento de livros didáticos, especialmente de PNLD, isso ainda tem alguma relevância, mas não tem comparação com o que já foi há tempos atrás. Outro ponto muito importante é que os editores sentiram-se engajados na luta para que essas obras fossem reconhecidas pelas escolas e pelos professores. Nós, editores, sabíamos em quais estados nós tínhamos as melhores vendagens, quais eram as nossas obras mais bem-sucedidas, quais eram os concorrentes diretos, a ponto, inclusive, da gente estudar as obras da concorrência para fornecer subsídios para a equipe comercial. Ou seja, o trabalho editorial não se resumia apenas a essa interferência específica no texto, né? Fazendo uma correção, acertando um gabarito. Isso também era crucial, mas nosso trabalho não se limitava a isso. Outro ponto que também gostaria de salientar é que os editores desse nosso segmento de livros escolares conheciam os autores e sabiam pelo menos os títulos das principais obras. Não é? Então, além, evidentemente, das obras que estavam sob sua responsabilidade, os editores reconheciam quem era quem nesse mercado. Quais eram os novos autores, quais eram as coleções que estavam sendo lançadas, ou seja, nós éramos profissionais do livro com um trabalho específico de edição, trabalho editorial, mas nós não nos mantínhamos estritamente ocupados com esse trabalho. Evidentemente que isso é consequência de uma série de mudanças, a começar pelo tamanho das editoras. Nos anos 90, ou mesmo na primeira década do nosso século, uma editora de médio porte tinha mais de 200 funcionários. Né? Isso era uma editora de médio porte. Havia editoriais com 300, 400. A Ática, por exemplo, tinha um prédio inteiro, já nos anos 80, ocupado apenas com editores, que trabalhavam juntos todos os dias. E, portanto, havia essa possibilidade de troca entre pessoal do editorial, pessoal do pedagógico, o pedagógico, na verdade, eram equipes muito pequenas, vinculadas geralmente ao comercial, mas havia essa troca de informação e nós recebíamos ao longo do ano um livro da concorrência, enfim, havia uma circulação de informação muito intensa. Evidentemente que as mudanças tecnológicas e, sobretudo, os cronogramas de trabalho fizeram com que esse design de produção de livros didáticos tenha se desboroado. Né? Sobretudo nessa última década,
o modelo no qual eu fui formada e no qual eu trabalhei durante tantos anos, inclusive quando cheguei aqui em Curitiba. Para quem não sabe, eu sou paulista, sou paulistana, na verdade, estou radicada aqui em Curitiba há quase 20 anos. Quando eu cheguei para exatamente formar um dos times editoriais ligados a livros didáticos aqui da cidade, nós começávamos já a ter uma implementação de novas tecnologias, favorecendo a agilização de processos, mas isso se acelerou enormemente nesses últimos anos. E isso fez com que os cronogramas se encurtassem enormemente, também num tom um pouco passadista, só para lembrar, eu sou de um tempo em que uma coleção didática levava 3 anos para ser produzida. Entre a concepção do projeto e o lançamento, nós trabalhávamos durante 3 anos. Quando cheguei aqui em Curitiba, a gente já tinha estreitado isso para cerca de 2 anos e hoje virou rotina nós lançarmos um produto com menos de 1 ano e meio de desenvolvimento, com todos os bônus e os percalços que isso representa do ponto de vista de qualidade de geração de produto, né? De todo modo, o que eu gostaria de salientar é que, em geral, as editoras hoje trabalham com times muito reduzidos de profissionais fixos, o que significa que a grande maioria de nós, e eu estou nesse grupo hoje, são prestadores de serviços, são demandados por projetos e envolvem-se em obras muito específicas, às vezes de 2 ou 3 editoras distintas, e, portanto, tem uma relação muito diferente com relação ao seu trabalho. Isso tudo remete ao primeiro slide lá que eu falava da alienação, ou seja, à medida em que nós fomos impelidos, evidentemente que não foi uma opção nossa, as circunstâncias fizeram com que nós nos tornássemos profissionais especializados e chamados para atuar numa determinada etapa, numa determinada esfera de atuação, o que nos leva a essa primeira constatação, né? Perdemos essa ideia de projeto desde o momento da sua concepção até o momento do lançamento, o que é uma pena, porque não nos sentimos, de fato, como uma geração nossa, né? Um filho nosso, como era, inclusive do ponto de vista físico, né? Receber os primeiros exemplares que chegavam da gráfica era um momento de euforia dentro de qualquer editora, né? Porque era a materialização efetiva do trabalho que tínhamos realizado durante tantos meses. Outro ponto importante, muitas vezes nós desconhecemos a intervenção, a natureza do trabalho dos nossos colegas, né? O que distingue efetivamente o editor de conteúdo e editor de texto? No caso do pessoal da arte, e voltando à conversa que tínhamos há pouco, um chefe de arte ou um editor de arte tem o mesmo papel de um diagramador? O que caracteriza cada um desses papéis dentro de um projeto editorial? Infelizmente, como nós trabalhamos muito isolados, nós temos muita dificuldade de entender a intervenção que cada um faz e esse trabalho coletivo, esse sucessivo processo de agregar valor àquele original inicial, né? Infelizmente, isso fica muito, muito difícil, porque muitas vezes somos instados a fazer a edição e nunca mais vamos saber da história desse livro, né? É evidente que isso faz com que a gente tenha uma relação com o nosso trabalho completamente diferente. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que quase todos nós hoje somos especialistas com muita proficiência em determinadas tarefas, mas isso muitas vezes dificulta a nossa ascensão profissional e a circulação
por outros âmbitos do trabalho editorial. E eu gostaria de citar um pouco a minha trajetória para mostrar como um certo trajeto que era comum no passado se tornou muito mais difícil. Eu comecei como professora de história. Por circunstâncias, comecei a trabalhar como leitora crítica de livros didáticos que estavam sendo produzidos na editora Ática, isso lá no início dos anos 80, e fui, enfim, avançando como autora, como editora de livros de história, depois passei a ser editora de toda a área de ciências humanas, o que me deu uma amplitude de plataforma, porque eu trabalhava na edição de livros de filosofia, de psicologia da educação, o que me obrigava a ler, a estudar essas questões para além do que eu já tinha aprendido na minha graduação e até alcançar uma posição de gestora editorial. Isso, portanto, me deu condição de observar muitos âmbitos de trabalho e acompanhar o cotidiano da etapa de produção, que hoje é bastante difícil de se ter por esse modelo que temos de trabalho. E, por fim, um último ponto que gostaria de salientar é que eu seria capaz de apostar que uma boa parcela dessas pessoas que me escutam hoje talvez não tenham tido oportunidade, ao longo desses 5 meses do ano de 2024, de pegar um único livro impresso, nem o que ajudou a produzir, nem o da concorrência, fazendo com que nós, de fato, tenhamos perdido essa noção de que nós somos produtores de livros. Na verdade, nós nos sentimos geradores de arquivos de PDF. Não é? Isso tem peso, isso tem consequências. Nós vamos perdendo, inclusive, a capacidade de apreciar o artefato livro do ponto de vista da sua produção editorial. Né? Nós perdemos essa noção do que é a experiência física que os nossos usuários, professores e alunos terão com o que nós produzimos. Muito bem, podemos avançar. Toda essa minha peroração aqui não tem nenhum sentido de ficar lamentando o leite derramado, porque simplesmente é a história. Uma historiadora que fica simplesmente lamentando que o tempo passa e as coisas se transformam seria um contrassenso por completo. Essa é a história, essa é a nossa vida, essa é a realidade do nosso mercado, mas o que eu gostaria de trazer como provocação para essa tarde são essas 3 perguntas. Né? Evidentemente que não caberá a mim responder, muito menos esperar que vocês respondam, mas eu gostaria de deixar essas 3 perguntas como pontos de reflexão para todos nós. O que vamos fazer das nossas carreiras profissionais como profissionais do livro? Né? Nós desejamos continuar sendo profissionais do livro ou apenas é um momento passageiro, hoje eu trabalho com isso, mas adoraria abandonar e trabalhar com outras coisas? Acho que essa é uma pergunta muito, muito relevante para saber qual é o tipo de engajamento, qual é o tipo de envolvimento que eu tenho com o meu trabalho. E a pergunta final é: o mundo editorial me interessa? Ou eu apenas executo tarefas que me são demandadas para que, ao final e ao cabo do mês, eu consiga pagar os meus boletos, que, infelizmente, se multiplicam muito rapidamente e não são fáceis de serem quitados. Eu sei bem disso, o quão difícil é isso. Mas a pergunta central é essa: o mundo editorial me interessa ou eu sou apenas, de fato, uma peça nesse tabuleiro, executando tarefas que me são demandadas circunstancialmente? Então, eu passo para o último âmbito de questões para a gente poder ainda ter algum tempo de reflexão e de troca. Ser um profissional do mercado editorial requer alguns pré-requisitos, algumas condições importantes.
A primeira, por óbvio, por tudo que disse até aqui, é acompanhar o que acontece no mercado. Eu penso que, se desejamos, de fato, ser profissionais, o mínimo que eu preciso saber é quais são as editoras que hoje atuam nesse segmento no qual eu trabalho, qual é a participação delas, quem que lidera, embora não seja simples obter essas informações, mas eu pelo menos devo desejar ter essas informações, né? De entender o que está acontecendo nesse segmento, acompanhar essas fusões, as compras, as associações, enfim, acho que isso é importante que a gente entenda. Ou, pelo menos, tenha a oportunidade de conversar com pessoas que entendem disso, que acompanham isso, né? Para manter-se minimamente informado. Acho que isso é uma lição de casa muito importante, a despeito de nós gastarmos dezenas de horas da nossa semana no ofício específico das nossas tarefas, nós precisamos lembrar que nossa vida vai para além dos arquivos com os quais trabalhamos. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é, além de conhecer as editoras, os grupos empresariais, precisamos conhecer as editoras e os editores, conhecer quais são os profissionais que hoje são referência no mercado, quais são as obras que são vistas, não é, como líderes, e aí, evidentemente, que uma antena é importante, já que no segmento de sistemas de ensino, essa concorrência é mediada por muitos outros fatores, muitas vezes nada a ver com a qualidade dos livros, mas acompanhar minimamente o que acontece nas vendas governamentais, entender quais são as editoras, quais são os livros que estão obtendo o maior reconhecimento, sem dúvida, é algo importante. Eu reconheço que não é fácil, e é muito exaustivo, muitas vezes, para se obter uma informação desse tipo. Mas, volto a dizer, faz parte desse nosso trabalho, nós olharmos não só o nosso umbigo, mas a gente entender em que mercado a gente está, né? E, na medida do possível, procurar folhear, e aí é folhear mesmo, é ter os livros físicos, seja porque o vizinho estuda no colégio e pode entregar no fim do ano. Eu tenho uma vizinha, por exemplo, que me entrega todos os anos os livros dos filhos, rabiscados, não importa, mas eu procuro ainda ter contato com a produção para entender o que vem sendo esse artefato do livro impresso. Acho que isso é importante, que a gente conheça, entre num sebo, enfim, de alguma maneira, crie um repertório de informações. Esse é um ponto que eu gostaria de salientar muitíssimo. Um profissional que não tenha repertório de conhecimentos técnicos, de projeto gráfico, de linhas editoriais, de linhas pedagógicas, muito provavelmente vai ter limitações no tipo de interferência que vai executar. E, portanto, vai continuar fazendo mais do mesmo, o que é, evidentemente, muito pouco atraente e estimulante do ponto de vista profissional, né? Portanto, recomendo e deixo aqui uma provocação para que, de alguma maneira, a gente abra pequenas janelas para conhecer o que acontece na produção de outras empresas. Outro ponto que gostaria de sublinhar também é, na medida do possível, quando assume um trabalho, uma tarefa, solicitar de quem está demandando essa tarefa que minimamente conte que projeto é esse, né? Eu penso que isso é um dever, uma obrigação. Se eu estou contratando um leitor crítico, se eu estou contratando um editor, minimamente eu preciso dizer, olha, esse é um projeto destinado a esse perfil de escola, nós pretendemos fazer
nesse projeto tais e tais avanços, são esses os aspectos de inovação que a gente está tentando trazer, ou, ao contrário, é uma obra mesmo mais do mesmo, porque nesse segmento nós estamos consolidados, temos uma tradição, mas, enfim, é preciso minimamente localizar quem está trabalhando nesse contexto no qual vai se inserir, já que produção de livro é trabalho coletivo em que cada profissional que participa agrega valor. Se não houver esse sentido de agregar valor a cada uma dessas etapas, não me parece que faz muito sentido a gente continuar nessa lida, porque passa a ser quase como, usando uma expressão do meu velho companheiro Cláudio Godoy, vira pastelaria, né? Todo dia é simplesmente rechear a massa e fritar e vamos em frente. Não penso que seja muito estimulante do ponto de vista profissional. E ainda um outro aspecto que quero salientar, e aqui é uma provocação, quase uma canelada mesmo, porque nós precisamos muito ter noção do valor do nosso trabalho. Evidentemente que nessa condição que trabalhamos hoje, como profissionais terceirizados, que somos chamados para integrar projetos, as nossas condições de negociação são muito adversas. É evidente que isso cria muita dificuldade. E num contexto econômico geral, em que houve uma expressiva depreciação do trabalho dos professores. Quem está vinculado ao mundo das escolas sabe que a hora-aula dos professores não guarda relação com o que já foi, né? Professores, por exemplo, de cursinho, que tinham uma remuneração fora da curva, perderam isso, né? São raríssimos os professores que conseguem ter uma remuneração diferenciada, exatamente por conta do achatamento, e isso tenderá a continuar se nós não criarmos, nesse momento em que o mercado volta a se aquecer, alguma resistência no sentido de dizer, olha, a partir desse tanto não é possível, eu não posso aceitar esse trabalho. É difícil? Volto a dizer, sabemos bem das condições objetivas, voltando ao velho Marx, né? As nossas condições objetivas de sobrevivência não são fáceis, elas são desafiadoras. No entanto, se nós queremos ser profissionais do livro, evidentemente que nós precisamos ter clareza de até onde a gente aceita a precificação do nosso trabalho, completamente desvinculado do valor que nós agregamos. E volto a dizer, nós agregamos valor quando nós fazemos além da simples tarefa que nos foi pedida. Então, se eu só estico o texto, né? Se eu só executo uma diagramação no sentido mais pobre do termo, no sentido de compor uma página, e não, de fato, me envolvo naquilo que está intrínseco a esse trabalho de criação, evidentemente que meu trabalho não pode ser remunerado da mesma maneira. Do mesmo modo, um editor que não tem uma visão de todo da obra, que não entende qual é exatamente o lugar desse componente numa coleção, ou daquele capítulo, ou daquela unidade num volume todo, evidente que o tipo de tarefa que ele faz é muito específico e a natureza do trabalho é também outra. Então, nós precisamos, e aí eu confesso aqui um desejo muito intenso que eu tenho, especialmente aqui em Curitiba, de nós voltarmos minimamente a conversar entre nós e criarmos aí alguma... Não, evidente que não seria possível usando aí a
a condição de historiador, uma corporação de ofício, porque não caberia isso. Mas eu penso que seria importante que nós criássemos minimamente alguns laços profissionais para que a gente conseguisse recuperar um pouco o valor do nosso trabalho, que está muito, 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 muito depreciado e só continua sendo depreciado porque há gente que continua aceitando essa depreciação, né? Enquanto não houver alguma resistência, vai ser bastante difícil nós revertermos. Mas eu entendo que, neste momento, sobretudo por conta dessa conjuntura, e, de novo, voltando a entender o que é o mercado, né? Depois do tsunami que nós vivemos nos processos editoriais, nós temos hoje o mercado editorial extremamente aquecido, com busca de profissionais. Eu tenho contatos com colegas de São Paulo que estão sendo demandados, gente que está desesperado por conta de produção de PNLD, de produção de mercado em decorrência das definições da BNCC, ou seja, o mercado está demandante de profissionais qualificados. É um bom momento para que a gente tenha condição de se reposicionar, de se colocar como profissionais do livro e não simplesmente como tarefeiros, como executores de tarefas, no sentido mais pobre do trabalho profissional, né? Enfim, acho que essa era uma moldura geral do que eu gostaria de apresentar. Eu confesso que não acompanhei no chat se há... eu penso que essa minha última fala resume esse último tópico, né? Se nós formos só realizadores de tarefa, entregadores de tarefas que nos são passadas, acho que não dá para a gente se considerar um profissional nesse sentido que eu venho falando. Eu não sei, Luiz, se há intervenções, se há perguntas aqui no chat para a gente, ainda que não tenha muitos minutos, mas ainda tem alguns minutinhos. Acho que é uma oportunidade de ampliarmos aqui a roda. Ainda não chegou nenhuma pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta. Então, vou abrir aqui a roda de perguntas. Pessoal, por favor, coloquem suas questões ali no chat. A gente está vivendo esse momento, que é um achatamento geral do mercado que você falou, e a gente, como editora, que atende outras editoras, também vive isso. Sim, nos projetos que a gente faz com as editoras. Então, a valorização do profissional é uma valorização que requer essa vista do mercado como um todo. Como que você acha que o mercado está posicionado em relação a isso? Luiz, eu tenho uma característica muito pessoal de ser uma eterna poliana, né? Eu sempre acredito que, sim, é possível sair desse pântano em que nós estamos. Evidentemente que o processo de concentração das editoras em grandes grupos, né? E quem esteve na Bet Educar semana passada viu, né? Então, o estande da Somos, uma quantidade de selos inacreditável, né? Arco, essas editoras hoje reúnem muitos selos editoriais, mas toda ação tem o seu bônus e tem o seu ônus, né? Quer dizer, no momento mesmo em que houve esse achatamento, o que aconteceu é que muitos bons profissionais abandonaram o trabalho editorial. Eu conversava com amigos agora lá em São Paulo, de iconógrafos com 15, 20 anos de trabalho, que saíram porque, depois de uma síndrome de burnout, disse, não quero mais isso, não é? Porque é uma pauta de 200 itens de iconografia, de um livro bastante complexo de ensino médio, que precisa ser resolvido em 15 dias. Evidentemente que isso significa trabalhar sábado, domingo, de noite, até não sei que horas, e as pessoas dizem, não quero mais porque isso está me fazendo mal. Então, nesse momento, muitos profissionais abandonaram, saíram do mercado e, portanto, existe espaço para gente que vem trabalhando, que começou nesse contexto um pouco antes da pandemia e, sobretudo, durante a pandemia, que começou a trabalhar, encontrar algumas brechas de trabalho,
e que tem interesse, daí aquela minha pergunta, o mercado editorial me interessa? Ou é simplesmente um complemento do meu trabalho como professor? Eu quero continuar professor e para mim é o suficiente. Se aparecer algum extra para eu fazer alguma coisa diferente, bacana, mas não é esse o meu projeto profissional. Então, eu entendo que existe, sim, hoje, um momento muito interessante para quem deseja se profissionalizar, porque muita gente da velha guarda, gente que tinha conhecimento, não está mais. E, portanto, se eu apresentar um trabalho qualificado e, portanto, fizer uma edição para além da mera tarefa de corrigir frases, de eu trazer valor, agregar ao PDF que eu fiz os comentários, alguns questionamentos para o editor, evidentemente responsável pela obra, né? Evidentemente que ele vai dizer, opa, o Luiz é mais do que simplesmente um tarefeiro, ele de fato se envolveu com esse trabalho. Eu acredito que para quem de verdade tem desejo de se profissionalizar, é uma boa oportunidade esse momento. Certo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Uhum. Bom, gente, eu queria, então... Antes, eu queria ainda deixar minha última provocação, já que não tem enfim, questionamentos, eu gostaria de encerrar essa fala com mais uma provocação de um autor. Não sei se alguém teve já a oportunidade de ouvir ler alguma coisa desse autor, o Nassim Taleb. Ele não sei se criou ou cunhou uma expressão do antifrágil, né? Quer dizer, não é só a resiliência, são pessoas que ele chama de antifrágeis, pessoas que vivem momentos adversos e se superam, não é só resistem a ele, elas se superam. E ele tem um pequeno livro com aforismos, alguns sensacionais, e um deles, que eu gostaria de encerrar essa minha fala, diz exatamente isso. Se logo pela manhã você já sabe com exatidão como será seu dia, uma parte sua morreu. Quanto maior a exatidão, maior a parte, né? Portanto, eu quero reiterar que essa minha brevíssima fala é uma provocação mesmo aos meus pares editoriais, às pessoas que me conhecem ou que eventualmente estão me conhecendo pela primeira vez. Eu gostaria muito de deixar esse sentido. Para quem está atuando no mercado, de dizer, precisamos voltar a conversar, precisamos voltar a nos unir e resistir. Não é? Acho que é preciso reconhecer que o nosso trabalho acumula muitos saberes, nós temos muitas camadas de conhecimento quando atuamos. Então, acho que isso é um ponto bem importante. E que, para quem está chegando e que, enfim, tem interesse, arregaçar as mangas e mergulhar nesse trabalho que é fascinante. Fazer livro é algo muito, muito, muito rico, muito estimulante, mas isso requer um tipo de engajamento, um tipo de envolvimento talvez diferente do que a gente tem assistido. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos, espero que tenha sido uma hora interessante. Agradeço, e só quem está no mercado do livro também convive com profissionais como você, né, Vitória? Então, a gente tem esse prazer de ter esse momento. Agradeço todo mundo ter assistido, vários parabéns chegando no chat, e eu acho que é um momento que a gente tem que celebrar, né? Na véspera do 1º de maio, exato, né? É um momento de reflexão importante para a gente. Exato. Muito obrigado, Vitória. Eu Obrigado que agradeço. A todo mundo. Um ótimo feriado a todos, fiquem bem. Publicar, eu vou dinossauro.